O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos o Santo Evangelho. Caríssimos irmãos e irmãs, é claro que o contexto, seja do Evangelho, seja da primeira leitura, é bem diferente do nosso contexto no sentido do que significava para aquela sociedade um leproso. Nós ouvimos na primeira leitura do segundo livro dos Reis, o final do relato. Mas o começo do relato diz que um sírio, o Naamã, estava com lepra, e foi porque ele ouviu dizer que existia um tal de profeta chamado Eliseu em Israel, e ele foi atrás de Eliseu, e ele foi até Eliseu pedindo que Eliseu rezasse, pedisse, fizesse alguma coisa por ele, para que ele fosse livre, para que ele fosse liberto da lepra. E Eliseu pede uma coisa muito simples para ele descer até o Rio Jordão e ter ali, e tomar 7 banhos no Rio Jordão, e a lepra ficaria curada. Por um tempo ele ficou um pouco incrédulo, porque ele até disse: mas na minha terra eu tenho tantos rios mais caudalosos, tantos rios maiores do que esse riozinho aí do Jordão. Mas aí chegou um servo dele e falou: vai, se fosse uma coisa tão difícil, você não faria? Se o servo de Deus, Eliseu, pediu que você desse 7 banhos, vai lá. Ele foi e fica curado, e aí é o que a primeira leitura diz. Só que no Evangelho, relata 10 leprosos que param à distância diante de Jesus e dizem: Mestre, cura-nos, tu pode nos curar.
Mas por que eu estou dizendo isso diante dos contextos que são diferentes? Seja o contexto da lepra daquele tempo e o contexto da lepra neste tempo. Naquele tempo, a lepra era uma coisa quase que vista como impureza. Alguém que era leproso era um impuro. Era um impuro e por isso tinha que ficar afastado, tinha que ficar às margens da cidade e não podia se aproximar de alguém que era considerado puro. Por isso que o Evangelho vai dizer que eles pararam à distância. Não diz a distância, mas imagina eles vendo Jesus chegando, e com certeza Jesus não estava sozinho, porque Jesus não gosta de andar sozinho, e ele nunca andou sozinho, por isso que todos nós somos companheiros de Jesus nesta viagem. Jesus não estava sozinho, imaginemos esses 10 leprosos, porque na primeira leitura era um só, mas era um alto, era alguém do alto grau da Síria, né? Mas que estava leproso. Esses outros 10 com certeza estavam às margens, com certeza eram julgados, com certeza eram rejeitados na sociedade, mas eram considerados impuros. Só para nós entendermos o contexto, porque hoje, para nós, a lepra não tem esse caráter, né? A hanseníase não tem esse caráter de impureza, ainda tem, é uma doença ainda grave, às vezes até um pouco controlada, mas em certos lugares, dependendo da situação de higiene, disso, daquilo outro, às vezes pode ser um pouco mais grave, mas não é uma doença com o mesmo contexto de impureza. Mas hoje, a liturgia nos oferece outros tipos de lepras que nós podemos encontrar no nosso meio. Se nós estamos agora encerrando este Kairos para as famílias, nós podemos dizer que podemos encontrar outros tipos de lepra ou outros tipos de impurezas nos nossos tempos. A primeira, como eu disse na primeira leitura, este Naamã, o sírio, como é conhecido, não era do povo de Deus, prestava culto a outros deuses, foi até Eliseu, Eliseu falou uma coisa simples, vai lá, dá 7 banhos no Rio Jordão e você vai ser curado, e ele foi, depois da insistência do seu servo, ele foi, ficou curado, só que aí o contexto da primeira leitura, diz que ele voltou, e querendo dar grandes fortunas a Eliseu, e Eliseu não aceitou as grandes fortunas que ele tinha dado, porque quem cobra o serviço prestado a Deus é simonia, isso não pode ser feito, né? Quem cobra para dar uma bênção, quem cobra um dízimo, por exemplo, para que receba de Deus a bênção, isso aí é teologia da prosperidade, isso aí é simonia, é outra coisa. Deus é graça, e porque Deus é graça, tudo é de graça. Mas este quis comprar, ou melhor, não comprar, quis agradecer a Eliseu, só que Eliseu disse que não, e o mais bonito foi, pelo não de Eliseu, esse sírio ficou curado de uma outra lepra que nós podemos encontrar nos dias de hoje. Mas permite, o sírio dizendo, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo, dizendo, este que era do alto escalão da Síria, dizendo ao Eliseu, este servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Muito mais do que a lepra física, este sírio foi curado da lepra pagã, e esta lepra pagã nós podemos encontrar nos nossos tempos. Podemos
não ter mais o mesmo contexto da lepra física, que era considerado impuro, que tinha que ficar longe da cidade, que tinha que ficar de longe, e se tocasse em alguém que era leproso, aquela lepra iria muito mais do que ser contagiosa, ia ser um sinal de impureza para aquele que era tocado. Por isso que Jesus vai lá e toca no leproso também, por isso que São Francisco vai lá e toca no leproso também, como conta a história. Mas muito mais grave do que a lepra física, a primeira lepra que nos é apresentada e que pode estar no meio da nossa casa, que pode estar no lugar onde nós trabalhamos, que está no mundo de hoje, infelizmente. Esse paganismo moderno, esse culto a outros deuses. E eu não estou dizendo que eu vou a algum lugar prestar culto, não. Quando eu substituo o Senhor da minha vida, eu estou prestando culto a outro Deus. Quando eu substituo o lugar que é de Deus, o lugar que é do Senhor, por outras coisas, seja o meu trabalho, seja o tempo que eu não tenho mais. Tem gente que só vai à missa quando vai em alguma peregrinação. Eu espero que não seja nenhum de vocês. Tem gente que só entra numa igreja quando vai assim em alguma... não, porque não gosta disso, não gosta daquilo outro. Tem aqui 2 párocos. Porque não gosta do pároco. Tem tanta gente que fala isso. Eu hoje, antes eu ouvi isso, era um pouquinho difícil. Mas hoje, como padre, eu posso dizer com um pouquinho mais de tranquilidade. Cada comunidade tem o padre que merece. E cada padre também tem a comunidade que merece. Então reza pelo seu padre, viu? Porque é o que você merece hoje. Mas voltando ao assunto. Quantas vezes nós podemos prestar culto a outros deuses? Essa é uma verdadeira lepra que mata. E o que é prestar culto? Entenda o que eu estou dizendo, porque isso é até um pouco discreto demais. Quando eu coloco outras coisas na minha vida no lugar de Deus. O que é que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Vou fazer uma pergunta que pode facilitar. O que você troca para ficar no lugar de Deus? Pelo que você substitui Deus na sua vida? Se existe essa substituição, eu tenho que te dizer que você está leproso. Porque essa é a lepra, essa era a verdadeira lepra que Naamã tinha. Não era a lepra que foi curada no Rio Jordão com os 7 banhos, não. A verdadeira lepra que Naamã tinha era a lepra do paganismo, da idolatria. E eu estou dizendo, não é porque nós vamos em outros lugares, nem mesmo cultuar Satanás, porque infelizmente já tem isso. Já tem igreja satânica. Eu espero que nenhum católico aqui esteja cultuando Satanás de outras maneiras por aí afora que tem. Mas o que é que ocupa o lugar de Deus na minha vida? Se tem alguma coisa, meu trabalho, minha família, meu esposo, meu marido, seja lá quem for, seu filho, se tiver alguém ou alguma coisa que ocupe mais espaço de tempo na sua vida do que Deus, eu tenho que te dizer que você está leproso. Eu vou diagnosticar, depois eu vou dar a cura. Ou melhor, vou dar a receita. Se você quiser, você pega a receita depois. A primeira lepra é esta. A segunda lepra, que nós encontramos hoje no mundo, da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo começa dizendo assim: caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, por ele, por quem? Pelo evangelho e por Jesus Cristo, eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. A segunda lepra que nós podemos ter é algemar o evangelho. Mas padre, o que é algemar o evangelho? O que é o evangelho? Jesus.
Ele se mostrou no Evangelho. E ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Quando eu algemo o Evangelho, é porque eu estou fugindo da minha própria verdade. Porque eu tenho medo de ouvir a verdade que Deus quer falar de mim. Porque Deus, Ele não vai nos acusar. Não. Deus não vai nos condenar. Não. Nós é que nos acusamos e deixamos que Satanás nos acuse. Nós é que podemos nos condenar se não abraçarmos a salvação que Jesus nos deu. Mas o que é algemar o Evangelho? Porque Paulo está dizendo, o Evangelho não está algemado. Mas é quando eu prendo a verdade e não encaro a verdade de frente. A verdade do lugar que eu cheguei, do ponto que eu cheguei, a verdade do que Deus tem para mim, a verdade do que a vida está te pedindo hoje. Quantas vezes nós podemos ter medo de responder essa pergunta? O que é que a vida está te pedindo, meu irmão, minha irmã? Você que já passou aí dos seus 40, o que é que a vida está pedindo a você? Não tenha medo de responder essa pergunta. O que é que a vida concretamente pede de você hoje? Muitas vezes nós podemos ter medo da verdade, porque a verdade nos compromete. A verdade nos expõe. A verdade faz com que nós possamos bater no peito e dizer, minha culpa, minha máxima culpa, porque esse é um grande problema que nós vivemos hoje. Temos muito mais vergonha das coisas que nós fazemos do que bater no peito e assumir e dizer, eu sou o culpado. Quando eu algemo o Evangelho, eu estou dizendo para Deus não dizer a verdade que eu quero. Por isso que é muito mais fácil ter uma fé de conveniências. Por isso que é muito mais fácil ir embora quando o padre fala algumas verdades. Por isso que é muito mais fácil não se aproximar tanto, não se comprometer. Isso é algemar o Evangelho, isso é uma lepra, e isso nos mata interiormente. Porque o próprio Evangelho de João vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu algemo o Evangelho, eu não deixo que o Evangelho confronte a minha vida. E aí eu vou ter uma fé, uma religião, e agora eu não estou dizendo para ninguém que está fora, não estou dizendo para os que estão lá fora, não. Estou dizendo para os que estão aqui dentro, estou dizendo para aqueles que abraçam a fé. É muito mais fácil, às vezes, ter uma fé de conveniência. É muito mais fácil ter uma fé de, vamos, tem que fazer, vai, vamos, temos que ir, está indo. É muito mais fácil assim. Mas como é difícil se comprometer. Como é difícil se comprometer. Eu acho que esses dois padres não têm problema de comprometimento na paróquia deles. Todo mundo é muito bem comprometido, a paróquia inteira, né, padres? E eu tenho certeza que todos nós aqui somos comprometidos. Mas sabe aquela pessoa que você vê quando se olha no espelho? Será que aquela pessoa é comprometida? Por isso que é muito mais fácil algemar o Evangelho. Só que quando eu algemo o Evangelho, eu fico leproso. Essa é a segunda lepra dos nossos tempos, porque é muito mais fácil ter um evangelho de conveniência, um evangelho que vai dizer o que eu quero ouvir, um evangelho que vai pagar as minhas contas, como nós vimos em várias televisões aí afora, dizendo venha para cá vão acabar todos os seus problemas, vão acabar todas as suas dívidas, basta você. Esses dias eu fiquei escandalizado com uma coisa. Numa igreja por aí, numa comunidade religiosa por aí, a pessoa que estava à frente estava dizendo, o que é R$1.000 para você? Você vai ter que fazer sacrifício para você trazer os seus R$1.000 para a igreja? Vamos fazer uma noite de sacrifícios, porque o Senhor, para aqueles que derem R$1.000, para aqueles que derem R$1.000, o Senhor fará descer do céu as bênçãos.
O Senhor fará descer do céu. E ainda chamam até noite do Yom Kippur, que é a noite da purificação para os judeus. Que absurdo! E o pior, é muita gente que acompanha esse povo. Por quê? Porque é muito mais fácil ter uma religião de conveniência. É muito mais fácil algemar o Evangelho. É muito mais fácil pensar que pagando nós vamos ter a salvação. Deixa eu só te dizer uma coisa. Não é pagando R$1.000 para aquela determinada igreja que você vai ser salvo, não. Porque a tua salvação já foi paga pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Agora, corra atrás dessa salvação. Não se deixe pegar lepra ao ponto de algemar o Evangelho. A terceira lepra que nós vemos hoje. O Evangelho que nós ouvimos. Jesus encontra 10 leprosos. Jesus diz para eles: ide apresentar ao sacerdote, porque essa era a tradição, essa era a religião. Quem estava puro ia se apresentar ao sacerdote no templo. Eles foram, e o Evangelho vai dizer que no caminho eles foram curados. No caminho, veja, Jesus nem precisou tocar. Jesus nem precisou fazer grandes malabarismos. Jesus nem precisou ser sensacionalista. Jesus disse: ide apresentar ao sacerdote. E o Evangelho vai dizer que no caminho eles foram curados. No caminho de fé, no percurso que eles foram fazendo. Mas aí quando foram curados, apenas um voltou. E aí Jesus pergunta: não foram 10 os curados? E os outros, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? A terceira lepra dos nossos tempos é a ingratidão, indiferença. É a ingratidão, indiferença. Por quê? 10 foram curados. Jesus questiona: não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Não voltaram não para dar glória a mim, mesmo ele sendo Deus, mas a palavra é bem clara, para dar glória a Deus. A ingratidão é uma lepra que mata. Quando eu não reconheço mais o que Deus faz na minha vida. E essa ingratidão me leva à indiferença. Por isso que eu disse ingratidão, indiferença. Por quê? Jesus vai dizer: só quem voltou foi esse samaritano, este estrangeiro, que samaritanos e judeus não tinham um bom relacionamento. E foi justamente esse estrangeiro que voltou. Quando eu não sou grato, eu vou me tornar indiferente ao que Deus faz na minha vida. Porque eu vou querer que Deus se adapte. Eu vou querer que Deus se adeque às minhas necessidades criadas. A lepra da ingratidão mata. E vai me levar à indiferença, porque eu já não vou mais sentir Deus. E aí eu vou querer buscar, vou querer ter shows e mais shows, como Naamã na primeira leitura queria coisas difíceis. E o Eliseu disse: vai lá e dá 7 banhos no Jordão. Como com certeza estes 10 leprosos poderiam ter esperado de Jesus uma manifestação gigantesca para serem curados. Jesus disse apenas: vai, ide apresentar ao sacerdote. Eles ficaram tão assim maravilhados ou tão cegos com as coisas que Deus deu para eles, que eles tiveram a desgraça da
indiferença e da ingratidão. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantas bênçãos e graças Deus já realizou na sua vida? E quanto tempo você gasta dizendo dessa maneira, agradecendo a Deus? E mais do que agradecer com a boca, agradecer com a própria vida. Fazer da sua vida uma contínua ação de graças a Deus. Fazer da sua vida um contínuo agradecimento a Deus. A ingratidão é uma lepra que mata. Este é o diagnóstico das lepras dos nossos tempos. Cultuar outros deuses, algemar o Evangelho e a ingratidão que se transformará em indiferença. Mas agora eu dou a receita. Se você estiver acordado ainda, preste atenção. Este leproso, este estrangeiro, este samaritano, deu a mim e a você, neste dia, o diagnóstico para nos curarmos de todas as lepras. Vamos lá no Evangelho. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. O primeiro remédio para sermos curados da lepra é parar para nos ver. É parar para nos observar. É parar para responder a pergunta que Deus fez a Adão quando Adão pecou lá no Gênesis. Adão, onde é que você está? Deus não perguntou a Adão o que ele tinha feito, nem mesmo por que ele não tinha feito diferente. Deus perguntou a Adão: Adão, onde você está? A primeira atitude que nós temos que ter para, se queremos ser libertos das lepras, parar. E parar se reconhecendo. Eles pararam à distância, eles sabiam muito bem que eram leprosos. Parar para se ver, parar para se perceber. A nossa vida agitada, os nossos tantos e tantos afazeres, muitas vezes nos impede de parar. É preciso parar para saber em que ponto você chegou. É preciso parar para se questionar, para se interpelar, para deixar que a luz de Deus te ilumine e te mostre qual é a tua lepra. Se estes leprosos não tivessem parado, mesmo que fosse à distância, Jesus poderia passar por eles e nada acontecer, mas eles pararam e é preciso parar. Pare para saber onde é que você está na sua vida. Pare para fazer um exame de consciência. Pare para responder essa pergunta que eu estou fazendo a você. O que é que a vida está te pedindo hoje? Pare. A primeira atitude, se você quer se libertar das lepras, é parar. Parar para se ver. Parar para saber o que está acontecendo na sua vida. Nós temos muitas atividades, o mundo hoje está cada vez mais frenético com tantas coisas, com a tecnologia, com isso, com aquilo outro, mas é necessário parar. Deixa eu apelar, mas não para te assustar. Se você não parar, você vai poder morrer de lepra. Se você não para, você pode morrer de lepra. Pare para se ver. Pare para se observar. Pare para responder: onde eu estou no meu caminho que leva ao céu? Neste caminho que até mesmo esse santuário nos mostra.
Veja que esse corredor central é diferente desses outros corredores daqui. Por quê? Porque ele é mais rústico. Ele não é lisinho como este piso aqui, não. Ele é rústico, porque o caminho da nossa vida muitas vezes é rústico. O caminho da nossa vida muitas vezes é escuro. Mas o caminho, se eu vou deixando este caminho, se eu vou percorrendo este caminho, eu vou subindo e o caminho vai mudando de cor e eu vou me encontrar com o Pai das misericórdias. Mas é preciso parar para saber em que ponto você está neste caminho que te leva ao Pai. Se você quer ser livre da lepra, pare. Não somente agora, mas pare muitas vezes durante a sua vida. Pare para pensar, para onde eu estou levando a minha vida. A segunda atitude, o segundo remédio para não cairmos na lepra. Este leproso pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: ide apresentar-vos ao sacerdote. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou. É preciso parar e é preciso voltar para Deus. É preciso parar, porque nós só vamos voltar, nós só vamos retomar as rédeas da nossa vida se nós pararmos. Mas quando eu paro, eu percebo para onde eu estou indo, e aí eu volto. E o que é voltar? É voltar para aquele que é o Senhor. Os outros 9 não voltaram, só voltou este. É preciso parar para voltar. Se você está indo numa estrada e de repente tem um retorno e você não dá seta, não reduz e não vira, você vai passar direto ou vai causar um acidente se você quiser entrar no retorno. É preciso parar para voltar. E por que não falar aqui que o voltar é o converter-se? É fazer a conversão, é fazer o retorno, é voltar para onde você não deveria ter saído. Mas é preciso parar para voltar. É somente quando você reduz a velocidade numa estrada que você pode entrar com segurança no retorno. Se você não reduz, você pode causar um grande acidente e você pode se lascar, com o perdão da palavra. É preciso parar para saber em que ponto você está e voltar para Deus. Se nós não paramos, nós não vamos voltar. Se nós estamos pisando firme no acelerador da nossa vida, levando a nossa vida sei lá para onde, nós não vamos voltar. E se nós queremos nos libertar das lepras, é preciso parar para fazer o retorno. Este aqui voltou, os outros 10 devem ter pisado firme no acelerador e não puderam parar, e não puderam voltar. Pare e volte. Se você quer ser livre das lepras dos nossos tempos, pare e volte para Deus. Para acontecer o terceiro remédio, voltou, glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradecia muito. É preciso parar, é preciso voltar e é preciso ter um coração agradecido. Senão, nós vamos ser cheios de lepras. Pare. Pare para que você faça um retorno em segurança. Pare. Faça as contas, mesmo que você ache que você já está longe demais, mesmo que você ache que não tem retorno, pare, você vai encontrar o retorno em breve.
Mas pare. Mesmo que você ache que a tua vida não tem mais jeito, mesmo que você ache que a lepra já tomou conta de você, mesmo que você ache e não confie mais no que Deus pode fazer, pare para você fazer a volta. E quando você volta, o que este leproso nos ajuda? Agradeça a Deus. Só agradece quem reconhece uma graça. Isso é agradecer, é reconhecer uma graça. Só agradece quem reconhece uma graça, não um milagre. Porque os outros 9 não voltaram. Não uma cura, porque os outros 9 não voltaram. Não grandes coisas, porque os outros 9 não voltaram. A maior graça é encontrar-se com Deus no retorno. Nós só encontramos Deus, que é o grande curador das nossas lepras, quando nós paramos, vemos muito bem em que ponto nós chegamos na nossa vida, voltamos e agradecemos a Deus. Eu não sei que lepra que você está hoje. Me ajuda o teclado. Vamos ficar em pé. Põe a mão no seu coração. Feche um pouco os seus olhos. Eu não sei qual a lepra que você tem. Se é a lepra do paganismo, de outras coisas, outras pessoas ocuparem o lugar de Deus, ocupar o espaço e o tempo que é de Deus. Eu não sei se a sua lepra é medo da verdade. E por isso que muitas vezes você pode estar querendo algemar o Evangelho, com medo de estar diante do Evangelho de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não sei se a tua lepra hoje é a ingratidão, por não reconhecer mais quem é Senhor e Deus. Mas uma coisa eu te digo: não existe lepra que Jesus não cure. Mas é preciso parar para voltar, parar fazendo as contas, voltar os seus olhos a Deus, voltar a sua vida para Deus, voltar o seu coração para Deus, e ter ali uma profunda gratidão. Nós podemos estar junto com os 9 que pararam até, e que nessa parada perceberam onde estavam, e que nessa parada viram o que estava acontecendo, estavam leprosos. Mas nessa parada não voltaram. Volte para Deus hoje. Volte com um coração agradecido, para que você saia deste santuário, saia dessa missa curado desta lepra. Não a lepra física, mas principalmente a lepra interna, aquela espiritual. Cultuando falsos deuses, colocando outras coisas no lugar de Deus, algemando o Evangelho, com medo de se comprometer com a verdade que liberta, e deixando que cresça cada vez mais no seu coração uma profunda ingratidão. Erga os seus braços agora e peça
Liberta-me das minhas lepras, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor, das lepras, que eu possa estar preso. Vai pedindo, liberta-me, Senhor, da lepra do paganismo, da idolatria. Liberta-me, Senhor, da lepra de ter medo do Evangelho, de ter medo da verdade, porque o Senhor é o único que me diz a verdade, que me liberta. Me liberta, Senhor. Não quero mais algemar o Evangelho, Jesus. Liberta-me, Senhor, desta lepra. Dá-me a liberdade. Se o meu coração, Senhor, está empedernido, se o meu coração virou uma rocha, uma pedra, Senhor, quebra o meu coração nessa tarde, Senhor. Se eu estou indiferente, se eu estou ingrato, se eu virei uma pessoa ingrata, Senhor, arranca de mim essa lepra. Mas eu quero parar neste momento, Jesus, perceber onde é que eu estou, perceber o que a vida está me pedindo neste momento, perceber o que o Senhor me pede neste momento, Senhor. Eu quero parar e fazer as contas. Eu quero parar neste momento e fazer um exame de consciência. Para onde eu estou levando a minha vida? Para onde eu estou levando a minha vida através das minhas escolhas? Até mesmo você que já fez boas escolhas e que você não está mais cultivando estas boas escolhas, volte. É momento de parar. É momento de fortalecer as escolhas feitas, as boas escolhas que você fez. Senhor, eu quero voltar para Ti. Eu quero voltar o meu coração, eu quero voltar os meus olhos, eu quero voltar a minha vida para Ti, Senhor. Como aqui neste santuário, eu quero me encontrar, Senhor, contigo, como este filho pródigo que volta. Eu quero voltar, Senhor, como aquele leproso, que foi o único dos 10 que voltou. Eu quero voltar, Jesus, porque o Senhor é que me liberta, não mais os 7 banhos no Jordão, como Eliseu mandou fazer Naamã, mas o Senhor me liberta pela força da Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E dai-me, Senhor, um coração agradecido. Põe a mão agora no seu coração e peça: dai-me, Senhor, um coração agradecido. Dai-me, Senhor, um coração que reconhece a graça que o Senhor é. Não somente a graça que o Senhor me dá, mas dai-me, Senhor, um coração que reconhece a graça que o Senhor é, Jesus. Dai-me este coração agradecido. Dai-me, Senhor, este coração agradecido que vence todas as lepras que podem estar no meu coração. Independente do que possa estar acontecendo à sua vida, reconheça a graça de ter Deus com você. Este é o agradecido, isso é gratidão. Reconhecer a graça de ter Deus ao nosso lado, mesmo que possa parecer que a tua vida está um caos, mesmo que possa parecer que a tua vida está se acabando, Deus está com você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Onde posso colocar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso colocar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus, só em Deus encontro refúgio. Só em Deus, só em Deus encontro a paz. encontro a paz. Só em Deus, Só em Deus encontro refúgio. força. Só em Deus. Levanta os braços e canta. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Abraça você assim agora. Deus me acolhe, Abraça você. Deus me acolhe.
experimentando, vá se sentindo acolhido, abraçado por este Deus que não tem medo de tocar no leproso. Não é o impuro que traz a impureza ao puro, mas é o puro, o todo puro Jesus que nos purifica. Deus me abraça, Deus me acolhe, Deus me abraça. Sinta-se abraçado por Deus. Sinta-se abraçado por Deus. Deixa Ele curar toda a lepra. Deixa Ele curar a lepra do teu coração. Canta baixinho, Deus me acolhe. Deus me abraça. Deixa-se ser abraçado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!